Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô num lugar diferente, mas não diferente porque eu já gravei um vídeo aqui no Campo de São Bento. E eu tô no Campo de São Bento, que é um campo aqui da minha cidade. Campo não, né? Um parque daqui da minha cidade, que é muito lindo. Talvez depois eu mostre alguns takes pra vocês, mas já tem algum vídeo no canal que eu mostro aqui, então qualquer coisa, dá uma olhadinha lá. Um pouco acelerada, assim, tava tomando um café gelado que eu comprei. E no vídeo de hoje, né, já sendo bem prática, bem direto ao ponto, que eu tô assim, animada, eu queria conversar com vocês sobre contentamento. Rapidinho, peraí. Como eu estou gravando na rua, né, é bom ter certeza que tá gravando, porque vai que eu falo e não tá gravando, tô falando e não tá gravando. Mas enfim, o que eu queria conversar com vocês hoje era sobre contentamento. Esse tema, ele tá no meu coração, acho que desde o meio do ano, quando eu apresentei o LAB, que é o trabalho final do seminário teológico da minha igreja que eu fiz. E eu falei sobre isso, e eu acho que também, diante de algumas coisas que eu vivi, que eu me dei conta, esse tema tava no meu coração e eu queria gravar. E aí ontem foi a minha formatura do seminário. E hoje eu acordei e falei, cara, eu acho que seria o momento perfeito pra falar disso, sabe por quê? Porque eu vivi algo que eu sempre quis viver, um sonho, mas ele passou, sabe? O dia seguinte chegou, o dia normal chegou e aquilo que eu sonhava passou, sabe? Enfim, eu vou discorrer um pouco mais com vocês sobre isso, né? Por que eu tô dizendo isso, porque eu falei da minha formatura, porque assim, eu tava pensando, né? Quando eu me dei conta disso, quando eu me dei conta que eu era contente e quando eu não era contente, né? Eu acho que isso começou quando eu percebi que eu achava que eu só ia ser contente quando eu tivesse um relacionamento, né? Que eu achava que eu só ia me sentir completa, satisfeita quando não tivesse alguém ali pra partilhar a vida. E aí, conforme isso nunca aconteceu até então, né? E eu fui percebendo que falei, cara, eu acho que não dá pra viver uma vida assim, esperando o dia que alguém vai chegar. Tipo, a minha vida só vai começar quando alguém chegar, sabe? Então, acho que isso foi começando a me incomodar. Claro, o Senhor foi me incomodando em relação a isso, né? Tipo, Camila, existe um agora pra ser vivido, existe algo que eu estou fazendo na sua vida agora e você não precisa esperar um relacionamento pra desfrutar de coisas agora. De desfrutar, na verdade, dessas coisas no futuro, né? Você pode desfrutar disso agora. Eu acho que essas coisas foram me fazendo olhar pra isso, sabe? O fato de perceber que o querer um relacionamento era uma idolatria, né? De querer muito aquilo mais do que tudo. Então essas coisas foram me mostrando que eu não era contente no Senhor, né? Que eu dizia e eu cria na palavra que falava, né? Nessa verdade de que Jesus é suficiente, mas eu não desfrutava, eu não acessava essa realidade. Até que acho que diante desse baque, né? Quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal sabe que eu já falei, né, sobre a minha jornada solteira. Gente, calma aí. Hoje é domingo, né? Então o parque está cheio e eu tenho vergonha de gravar na frente dos outros. Mas enfim, né? Como eu estava falando, eu já compartilhei aqui, né? Eu acho que eu perdi o foco do que eu tava falando. Gente, meu Deus, socorro! Ai, gente. Então, quem já assistiu alguns vídeos do canal sabe que eu já falei sobre isso, né? Que eu tive uma desilusão amorosa. E eu acho que foi quando isso aconteceu que eu percebi que não era isso que ia me preencher, né? O fato de não ter e visto o quanto aquilo me fez mal, isso me mostrou que não era isso que ia me satisfazer, sabe? Não era ter isso que ia me satisfazer. E também foi isso que me mostrou que a minha vida estava acontecendo ali, agora, sabe? E não quando coisas que eu queria muito acontecesse, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas o que eu quero dizer... Perdão. O que eu quero dizer sobre contentamento, e aí que eu falei no início sobre a minha formatura e tal, porque nos últimos meses, nos últimos 2 anos, eu tenho vivido muitos sonhos sendo realizados, sabe? Eu tenho vivido coisas que por muito tempo eu sonhei, por muito tempo eu gerei, por muito tempo eu desejei. E o que essa questão de contentamento me ensina, né, é que essas coisas em si, elas passam, sabe? Como minha formatura, né? Ela foi um sonho por muito tempo. E ela aconteceu ontem e ela passou, sabe? A sensação que eu tinha ontem, ela já passou.
né, tudo o que aconteceu em volta disso passou, né, a expectativa que eu tinha já passou, né, recentemente também viajei com minha família, compartilhei aqui no canal, foi incrível a viagem, memórias incríveis, tempos incríveis, mas passou, sabe, e até a viagem me ensina nisso, cara, se eu esperar a minha... Não, se a minha expectativa, né, estiver nessas coisas e eu esperar sempre pela próxima viagem, sempre pelo próximo evento, sempre pela próxima coisa extraordinária, que vida sem graça, porque pode ser que essas coisas demorem muito para acontecer novamente, né? Esse ano eu tenho vivido um ano muito intenso, que muita coisa legal tem acontecido, como eu disse, sonhos, né, que eu tinha, têm sido realizados, mas já teve ano que não aconteceu nada, que foram anos normais e que me forjaram para estar e para ser quem eu sou hoje, sabe? Anos que eu vivi ordinariamente, sabe? A mesma coisa todos os dias. E eu lembro desses dias e eles foram tão marcantes e tão preciosos para mim, sabe? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode ter essa expectativa, não é que a gente não deve esperar esses eventos, essas conquistas, esses sonhos realizados. A gente deve sim sonhar, né? O Senhor é um Deus que realiza sonhos, um Deus que compartilha sonhos conosco. A gente deve sim ter esse desejo, mas a nossa expectativa, a nossa satisfação, o nosso contentamento não pode estar nessas coisas, porque a sensação que temos, né, aquele dia, aquela situação, ela vai passar. Sabe, vai passar, assim como as situações difíceis também passam, sabe? Então a gente ter esse entendimento de que eu não sou completa nessas coisas, eu não sou satisfeito nessas coisas, mas sim no Senhor, sabe? Se você ainda não é, você pode ser, sabe? E eu tô aqui pra compartilhar justamente isso, sabe? Que talvez você tá buscando na sua vida coisas pra você ser satisfeito, coisas pra te preencher, que não tem esse poder. Justamente nada nessa terra tem o poder de nos satisfazer completamente como o Senhor, sabe? E enfim, eu quero até compartilhar versículos sobre isso que me ajudaram a entender mais sobre isso, de uma pessoa que, assim, foi até a base pro meu lab, né, que eu falei, que eu apresentei do lab, do seminário. Deixa eu achar aqui, Filipenses. Primeiro eu vou ler o Filipenses 4. Peraí. Gente, perdão por talvez estar muito aleatório, porque eu tô num lugar aberto e eu fui comprar o café e eu demorei 20 minutos porque o café é longe daqui do campo de São Bento e eu fico com vergonha, as pessoas passam, ficam olhando, mas enfim, né, eu amo também que eu compartilho aqui as coisas com vocês bem de verdade. Isso é pra encorajar vocês também, sabe por quê? Porque eu estou cheia de vergonha, porque tem bastante gente à minha volta olhando que eu tô gravando, porque eu tô com tripé, eu tô com o microfone. Mas eu sei que não é sobre mim, eu precisava muito compartilhar isso com vocês, meio corrido, meio aleatório, mas eu precisava compartilhar isso com vocês, sabe? Porque isso é muito poderoso. Então, eu tô com muita vergonha, cara, mas amei. O capítulo 4... Filipenses 4, versículo 10, fala assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado. Agora eu quero destacar essa parte. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o capítulo 4, né? E agora, na verdade, antes de eu ir para o próximo, né, essa carta de Filipenses é uma carta que foi escrita por Paulo quando ele estava preso. E ele fala sobre contentamento, sobre ele saber ser contente em qualquer situação. Ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é ter em abundância e ele é contente nisso, sabe? E eu acredito que Paulo, ele só pôde dizer essas palavras de que eu sou contente independente da circunstância, né, em toda e qualquer situação, por causa do capítulo 3, que ele fala, deixa eu ver aqui, capítulo 3, a partir do 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o que Paulo diz no capítulo 4 sobre ele ser contente em qualquer situação é porque ele entendeu que nada se compara ao Senhor, que nada nesse mundo pode dar. E quando a gente estuda a história de Paulo, cara, Paulo ele tinha títulos, ele tinha coisas que às vezes a gente deseja e não é errado a gente querer isso, mas ele entendeu que isso comparado com o Senhor era nada, sabe? Que o Senhor era tudo. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês é: tenham sonhos, coloquem esses sonhos diante do Senhor, sejam corajosos para viver os planos do Senhor, para dizer sim para coisas doidas como gravar no campo aberto, mas entendam que isso não pode satisfazer vocês, sabe? Tipo, os comentários, eles vão passar, a sensação que eles não passam, as curtidas, a sensação que não passam, os aplausos, a sensação que eles não passam, mas existe algo ali no dia ordinário, no dia que você tá sozinho, que não passa, sabe? Tipo, o Senhor tá aqui comigo agora, o Senhor tava na minha casa quando eu acordei hoje, o Senhor tava comigo quando eu tava almoçando com a minha família, sabe? O Senhor tava quando eu tava escrevendo o texto pro Instagram da minha formatura, o Senhor estava nas aulas que eu estava cansada, assistindo lá do seminário, o Senhor estava comigo, sabe? O Senhor estava comigo nos dias difíceis, nos dias do choro, nos dias que eu achei que eu não ia conseguir pagar a mensalidade. O Senhor estava comigo nesses momentos, sabe? Então o que eu quero dizer pra vocês é que não é errado desejar essas coisas. Errado é você querer essas coisas achando que elas vão completar a sua vida, que elas vão satisfazer, mas elas não têm o poder de te satisfazer por completo. E contente, o significado da palavra contente é satisfeito, abastecido, completo, e em paz. E paz não se alegre também, né? É uma das palavras que significam. Isso não significa felicidade, estar feliz o tempo todo, mas significa uma paz no espírito de que, cara, eu posso estar passando por um dia mal, mas isso não me define. Eu posso estar passando por um dia mal, mas alguém se faz presente comigo, e me traz algo aqui dentro que, sabe, me faz prosseguir, sabe, que me faz entender que é só um dia, ou só uma estação, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? O regozijo vem pela manhã. Então, essa paz, essa alegria não é de estar feliz, rindo o tempo todo, mas é de saber que as situações difíceis não te definem, assim como as situações boas, e que as situações boas, aquilo que a gente sente, passa. Mas ali no dia ordinário tem alguém presente, tem algo nos preenchendo, sabe? Então, assim, se vocês puderem tirar um resumo disso, né, uma frase que vai acompanhar vocês, nada nesse mundo tem o poder de nos completar e nos fazer nos sentir satisfeitos. Mas existe alguém que está vivo e quer partilhar a vida conosco, que tem esse poder para nos satisfazer por completo e estar com a gente nos momentos mais felizes e mais incríveis e nos momentos mais difíceis e desafiadores. E quando a gente passar pelos momentos mais incríveis, sabendo que o dia seguinte, a gente não vai ter medo do dia seguinte, porque ele tá lá e vai ser um dia incrível, como, cara, pra mim tá sendo uma grande vitória e tá sendo incrível estar aqui no meio de um monte de gente gravando vídeo. E eu posso saber, sei lá, se as pessoas estão me julgando, estão rindo de mim, estão me achando estranha, mas eu estou aqui, sabe? Porque eu entendi que eu precisava compartilhar isso, eu precisava transbordar. E não importa se as pessoas estão falando algo, não importa se esse vídeo vai ter tantas visualizações ou uma apenas. Amanhã era pra você estar vendo esse vídeo, sabe? Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente entende que, cara, o Senhor é tudo, não importa os likes, não importa os comentários, e você pode estar pensando, nossa, Camila, alcançou um patamar. Não, eu preciso todos os dias renovar e me lembrar dessa verdade, porque é muito fácil a gente se deslumbrar por essas coisas, é muito fácil a gente se deslumbrar com os likes, com os comentários, com os aplausos, só que a gente precisa lembrar justamente que isso passa, a sensação que isso nos dá passa, mas existe algo que é eterno, existe algo que acompanha a gente por todo o tempo, e eu acho que era isso. Eu espero que tenha edificado vocês, apesar de ser meio um pouquinho conturbado, mas faz sentido, eu creio. E é isso, gente, eu tô muito feliz de ter compartilhado isso, porque estava no meu coração há tanto tempo, sabe, e eu não imaginava que seria desafiador assim, porque eu só falei, cara, vai ser hoje, e vim, e aí eu me dei conta que hoje é domingo e tá bem cheio, é de tarde, sabe? Mas amém, sabe? É isso. E eu também quero aproveitar mais uma vez, deixar esse vídeo como um encorajamento, sabe? Não tenha medo de dizer sim pro plano do Senhor, não tenha medo de dizer sim pro chamado dele,
porque isso é maravilhoso. É desafiador, te estica, mas é maravilhoso. E é isso, gente. Eu espero que o vídeo de hoje tenha abençoado vocês. E é isso. Um beijo e tchau!